Bom, vamos lá, galera do Se Joga na INSS, começando mais um projeto agora rumo à aprovação do nosso concurso INSS. Direto ao ponto Sebrasp, o mais novo curso do Se Joga na INSS, com foco, obviamente, no nosso tão sonhado cargo de técnico do Seguro Social. Galera, qual é a ideia do nosso curso Direto ao Ponto? Antes disso, até me apresentando, para quem ainda não me conhece, professor Luiz Gustavo na área, professor de Direito Administrativo, Ética e Lei 8.112, Estatuto do Servidor Público Federal, aqui do nosso curso Se Joga na INSS. Bom, qual é o propósito do curso Direto ao Ponto? É focar aqueles principais temas dentro do nosso edital. Não é um curso completão, onde o professor vai passar por todos os tópicos do edital. Não. O professor ele vai focar naquilo que ele acha que tem maior incidência de prova, baseado isso no seu estudo em relação a provas anteriores, a questões anteriores. Eu sempre gosto de dizer que nesse curso o propósito maior não é resolver a questão, é fazer um resumo teórico daquele tema envolvido na questão. Então, às vezes, você que já é aluno do Se Joga, que já vem de outros projetos, você vai falar assim, pô, essa questão aqui está na outra turma de exercício. Beleza, porque a essência, o principal aqui é relembrar aquele tema. A questão, para mim, aqui é secundária. Então, dentro de cada questão, eu vou fazer um breve apanhado teórico, mostrando aquilo que mais cai em prova do SESP, aqueles conteúdos dentro de cada tema que tem maior incidência em prova. Então, por exemplo, quando eu falo de poderes administrativos, eu não tenho como não destacar poder de polícia. É o poder que tem maior incidência, né, de questões em prova. Quando eu falo de atos administrativos, não tem como não falar de anulação e revogação, negócio que sempre aparece em prova. Quando eu falo de organização administrativa da União, desconcentração, descentralização, diferenças entre sociedade de economia mista e empresa pública são temas que sempre aparecem em prova. Então, o propósito do curso é relembrar aqueles tópicos de maior incidência em provas da Sebrasp, em provas do SESP. Beleza? Então, eu fiz o apanhado de algumas questões para a gente trabalhar ao longo das nossas aulas que vão balizar apenas o tema que eu vou relembrar com vocês. Beleza? Então vamos lá para o nosso PowerPointzinho que eu preparei aqui com todo carinho, nosso curso Direto ao Ponto Sebrasp. Para quem gosta de seguir o professor no Instagram e ainda não segue, tá aí meu Instagram, @profluizgustavo com S, só adicionar lá, eu tô sempre em contato com a galera. Beleza? Bom, vamos começar então com a parte de conceitos introdutórios e princípios do direito administrativo. Aqui, além dos princípios do direito administrativo, eu também trabalho alguns conceitos introdutórios, como o conceito básico de administração pública, sobre a parte de sistemas administrativos, sistema inglês, sistema francês. Então, eu vou relembrar aquilo que eu acho que pode aparecer na nossa prova, de acordo com a minha experiência de 20 anos de sala de aula. Beleza? Então, vamos lá. Nossa primeira questão. Olha aí, ó. Questão de delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, uma prova realizada até em 2022. Como eu falei, a questão para mim é secundária, o ano da questão é secundária. O que importa é o tema abordado na questão, que eu acho que pode aparecer em prova. Então, olha aí, ó. Os princípios constitucionais do direito administrativo podem justificar decisões administrativas, sem a intermediação de lei, tal como aconteceu com a interpretação feita pelo Conselho Nacional de Justiça acerca de nepotismo. Então, galera, nessa primeira questão, eu aproveito para relembrar duas coisas. A parte dos princípios básicos sobre princípios do direito administrativo e o que é o nepotismo, o que fala a nossa súmula vinculante número 13 do Supremo Tribunal Federal. Bom, primeiro que a questão expressamente ela cita os princípios constitucionais do direito administrativo, que é o famoso LIMP, de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Primeira pergunta que eu não posso esquecer é, Gustavo, esse rol de princípios do artigo 37 é um rol fechado? É um rol taxativo? Não existe mais princípio que não esteja nesse rol? Errado. Na verdade, eu tenho um rol exemplificativo de princípios do direito administrativo nesse artigo 37 da Constituição. Existem vários outros princípios que são adotados no direito administrativo dentro de cada temática que abrange o direito administrativo. Então, por exemplo, quando eu pego hoje a nova lei de licitações, ela tem, se não me falha a memória, 21 princípios ligados à licitação. Quando você pega a Lei 8987, a lei que regulamenta as concessões e permissões, ela tem um rol de princípios aplicáveis às concessões e às permissões.
Quando você pega a Lei 9784 de 99, eu tenho um rol de princípios do processo administrativo. Então, dentro do direito administrativo, eu tenho vários princípios que norteiam a conduta do administrador, a conduta da administração pública. E eu não posso esquecer que não existe hierarquia entre os princípios. A aplicação de um princípio não exclui outro princípio. Um princípio não se sobrepõe a outro princípio. E isso é questão típica de prova. Os princípios constitucionais se sobrepõem aos princípios legais do direito administrativo. Não existe hierarquia entre os princípios. Os princípios, eles formam um pacote. É um conjunto harmônico de princípios que são aplicáveis a cada tema, a cada caso concreto. Então já anota no seu caderno, não há hierarquia entre princípios, um princípio não se sobrepõe a outro princípio, a aplicação de um princípio não exclui a aplicação de outro princípio. Beleza? Bom, e o que a questão está falando? Vamos focar nela de novo. Repara, ela está falando que as decisões administrativas podem ser baseadas em princípios, sem que haja a intermediação de lei, sem que haja uma lei para regulamentar aquele princípio. E ela fala, como um caso concreto, como o CNJ fez acerca do nepotismo. Então, galera, eu vou lá para o nosso caderno de anotações para lembrar um pouco sobre essa súmula vinculante número 13, sobre essa parte de nepotismo. Então, olha lá. Nepotismo é um tema, né, que foi abordado pelo próprio Supremo Tribunal Federal na súmula vinculante número 13. Para quem não lembra o que é nepotismo, é aquela conduta abominável na administração de se colocar parentes, né, em cargo comissionado. Em simplesmente colocar o parente porque ele é seu parente. Não quero saber se ele é competente ou não. Ele está lá porque ele é seu parente. Isso não cabe na administração, essa prática não cabe. A súmula vinculante número 13 ficou conhecida como a súmula do antinepotismo. E ela também fala sobre o tal do nepotismo cruzado. Nepotismo cruzado também não cabe na nossa realidade. E o que seria o nepotismo cruzado? Quando eu tenho um conluio entre duas pessoas. Então imagina que eu sou juiz federal e o Ítalo também é juiz federal. E aí eu falo assim, pô, Ítalo tá querendo botar a Vitória, minha esposa, num cargo comissionado aqui dentro do tribunal. Mas eu não posso, né? Porque o nepotismo me impede. Pô, mas você pode. Você bota a Vitória aí no seu gabinete e eu boto a Juju aqui no meu gabinete. Isso é o que a gente chama de nepotismo cruzado e a súmula vinculante também proíbe. Não pode haver aí um conluio entre as autoridades. Ó, bota minha mãe aqui que eu boto a sua mãe aqui. Isso não pode haver. Isso também é excluído, né, do ordenamento jurídico dentro do contexto da súmula vinculante número 13. Bom, e o que eu não posso esquecer sobre essa súmula? Primeiro, o Supremo Tribunal Federal, ele fala que a aplicação dos princípios independe de lei formal. Quando o Supremo Tribunal Federal trabalhou a prática do nepotismo, ele falou o seguinte, ó, a simples aplicação dos princípios do direito administrativo já impedem a prática do nepotismo. Por quê? Porque o nepotismo, ele fere os princípios da impessoalidade, da eficiência e da moralidade. Então o Supremo falou o seguinte, ó, o nepotismo, ele fere sobretudo esses três princípios. É claro que ele fere também a outros princípios, mas sobretudo a impessoalidade, a eficiência e a moralidade. E isso por si só já exclui a prática do nepotismo do âmbito da administração pública, porque eu tenho princípios que vão contra o nepotismo. E aí, numa defesa, um administrador falou o seguinte, pô, peraí, mas eu não tenho lei que regulamente isso. E o Supremo falou, não importa, porque os princípios por si só já excluem a prática do nepotismo. Então, olha lá, realmente, os princípios por si só já impedem a prática do nepotismo. Eu não preciso de lei formal que impeça o nepotismo. Isso por quê? Porque os princípios eles têm eficácia imediata, independentemente de lei. E os princípios, eles têm o que a gente chama de força cogente. Força cogente quer dizer força impeditiva. Eles, por si só, eles têm uma força normativa que impedem a prática do nepotismo.
Beleza? Até aí tranquilo? Bom, cuidado. Quando eu falo aqui sobre os princípios, que foram citados na decisão do Supremo Tribunal Federal, isso já foi questão de prova do SESP. Por incrível que pareça, o SESP já falou, a prática do nepotismo fere, sobretudo, quais princípios? Tá aí, impessoalidade, eficiência e moralidade. Agora, Gustavo, eu jamais posso colocar um parente em cargo comissionado? E se o parente for concursado? Se o parente for concursado, aí é outro cenário. O que eu não posso é, naquele cargo de livre nomeação e livre exoneração, colocar alguém que não tenha o menor vínculo com a administração simplesmente por ser meu parente. Agora, cuidado, porque eu tenho exceção a essa súmula vinculante. Na interpretação da súmula vinculante número 13, o Supremo Tribunal Federal colocou como exceção a nomeação para cargo de natureza política. Como regra, o cargo de natureza política seria uma exceção à súmula anti-nepotismo. Gustavo, o que seria cargo de natureza política? Me dá aí um exemplo dessa exceção. Galera, pensa comigo. Imagina que eu fui eleito prefeito do município do Rio de Janeiro e meu irmão é médico. Meu irmão é um médico excepcional, com mestrado, doutorado, pós-doutorado em medicina. Cara, eu já tenho uma relação de confiança com meu irmão. Saúde é algo extremamente importante para a população e eu vou nomear o meu irmão como secretário de saúde. É razoável? Sim, porque o meu irmão ele tem conhecimento técnico suficiente para me ajudar nessa área de saúde. Repara, eu não estou colocando ele lá porque ele é meu irmão. Eu estou colocando lá porque ele é meu irmão, eu confio nele e, sobretudo, ele tem um vasto conhecimento técnico para me ajudar nessa gestão da área de saúde. Então, nesse caso, o Supremo falou, não tem problema, uma exceção. Cargos de natureza política, alto escalão. Então, aí sim. Agora, por que eu botei cargo político como regra? É uma exceção. Porque o Supremo Tribunal Federal, ele exige que se comprove o conhecimento técnico para ocupar aquele cargo. Vou dar outro exemplo. Meu irmão nunca estudou na vida, nem segundo grau terminou. E aí eu nomeio meu irmão secretário de Educação na prefeitura. Cara, teu irmão nem estudou, como é que ele vai ser secretário de Educação? Não faz sentido. Ele está ali simplesmente porque é seu irmão e você quer favorecer ele assim. Então, nesses casos, o Supremo tem impedido a nomeação de parente para cargos de natureza política. Beleza? Por fim, vale a pena lembrar que a súmula vinculante número 13, ela impede a nomeação de parente até o 3º grau. Beleza? Se você parar para lembrar bem, na Lei 8.112, eu tenho essa vedação à prática de nepotismo, mas a lei fala em parente até o 2º grau. Repara que a súmula vinculante número 13, ela é um pouco mais abrangente e ela vai até parente de 3º grau. Beleza? Então a gente fez um resumo nessa primeira questão, não só sobre a concepção genérica dos princípios do direito administrativo, mas também a gente frisou a prática do nepotismo, súmula vinculante número 13. Vamos lá então para a nossa questão, para matar ela? Então olha lá, os princípios constitucionais do direito administrativo podem justificar decisões administrativas sem a intermediação de lei, independentemente de lei, porque eles têm eficácia imediata, porque eles têm força cogente. Perfeito. Tal como aconteceu com a interpretação feita pelo CNJ acerca do nepotismo. Então eu percebo que esse primeiro item está correto. Beleza, relembramos 2 tópicos. Próxima questão. TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal, cargo de auditor. A publicidade dos atos administrativos favorece o controle social, razão pela qual a moderna administração pública brasileira, em obediência ao princípio constitucional da publicidade, não admite que atos praticados em seu âmbito possam ser protegidos por qualquer tipo de sigilo. Então repara que a questão ela está me colocando aqui uma publicidade absoluta, falando que não existe qualquer forma de proteção por sigilo de uma informação da administração pública. Galera, vamos lembrar aqui, quando eu falo de princípio da publicidade, que é um princípio importante, que cai pra caramba em prova, ele é um princípio lá do LIMPE, da Constituição Federal, lá do nosso artigo 37 da Constituição. E aí eu não posso esquecer
que no contexto desse princípio, o artigo 37, parágrafo 1º, ele fala expressamente sobre publicidade. Ele fala que a publicidade dos atos, programas e campanhas devem ter caráter educativo. Deve ter caráter educativo e de orientação social. A doutrina majoritária entende o seguinte, muito embora o artigo 37, parágrafo 1º, ele comece falando em publicidade, a publicidade dos atos, programas e campanhas de governo deve ter caráter educativo de orientação social. Ele fala em publicidade, mas a doutrina majoritária entende que a essência do artigo 37, parágrafo 1º, é o princípio da impessoalidade. Não esqueçam disso. Deem uma lida no artigo 37, parágrafo 1º, e anota lá que isso é princípio da impessoalidade, segundo a doutrina majoritária. É claro que o 37, parágrafo 1º, também passa pelo ponto da publicidade, mas a essência maior ali é a impessoalidade. Só para a gente lembrar. Qual é a ideia trazida no 37, parágrafo 1º? Quando o governador, quando o prefeito, quando o presidente ele faz uma campanha, ele não pode enaltecer, realçar o seu nome, porque o ato não é do prefeito Gustavo, não, o ato é da prefeitura do município do Rio de Janeiro. A prefeitura é impessoal, não é de uma pessoa, é do povo. Então isso é princípio da impessoalidade. As campanhas de governo devem ter caráter social, de orientação social, caráter educacional. Então, a autoridade, ela não pode realçar o seu nome em função de um ato que ele já deveria ter praticado no desempenho da sua função pública. Beleza? Bom, mas sobre o princípio da publicidade, eu tenho que lembrar que ele tem uma concepção relativa. Porque aqueles atos, por exemplo, que envolvem a segurança nacional, eles podem sim ser protegidos pelo sigilo. A própria Constituição Federal, lá no artigo 5º, ela coloca situações, dentre elas a segurança nacional, onde vai prevalecer o sigilo sobre a publicidade. Eu também não posso esquecer que hoje em dia eu tenho uma lei de acesso à informação que ficou conhecida como Lei de Transparência Pública. E lá eu tenho atos sigilosos, onde eu posso estabelecer prazos. Então já percebo que o meu item está errado. Agora, o que é interessante? A Lei de Acesso à Informação, ela diz que eu posso sim ter uma informação sigilosa, mas esse sigilo não é eterno. Eu tenho que estabelecer prazos para o sigilo, onde o prazo máximo é de até 100 anos. Então, mesmo os atos sigilosos, eles não vão ser sigilosos para sempre. Existe um prazo estipulado por lei, onde eu posso graduar esse sigilo, né? E o prazo máximo seria de 100 anos. Então eu percebo que esse nosso item, olha lá, ele está incorreto, porque não mais admite que atos praticados em seu âmbito possam ser protegidos por qualquer tipo de sigilo. Não. A concepção da publicidade é de um sigilo relativo de informações do determinado prazo, assim como a publicidade também é relativa. Existem atos sigilosos, dada a sua natureza. Então esse item está incorreto. Princípio da publicidade aparece bastante impróprio e é mole. Próxima questão, técnico judiciário do TJRJ. O princípio adotado no processo administrativo com a finalidade de vedar a aplicação retroativa de nova interpretação de lei no âmbito da administração pública. Denomina-se princípio da eficiência. Vamos traduzir isso aí? Galera, agora eu já saio da Constituição e vou lá na nossa Lei de Processo Administrativo Federal, na nossa Lei 9784 de 99, onde expressamente ela veda que a administração dê aplicação retroativa
a uma nova interpretação de lei. Primeira pergunta. Gustavo, a administração, ela pode dar uma decisão hoje de uma forma, caminhando para a esquerda, e amanhã ela mudar o entendimento e passar a dar uma decisão para um caso semelhante, só que para a direita? Pode. O direito é isso. O Supremo Tribunal Federal uma hora fala uma coisa, daqui a pouco fala outra coisa. Que dirá a administração ao interpretar suas normas, a interpretar as leis feitas lá pelo Congresso Nacional. Então isso é plenamente possível. Repara, a Lei 9784, ela não proíbe uma mudança de interpretação. Ela proíbe a interpretação retroativa dessa nova interpretação. Então eu, administrado, com base num princípio chamado de segurança jurídica, da proteção da boa-fé do administrado, eu venho pautado nessa direção. Porque a administração, ela sempre decidiu assim. Só que agora a administração mudou. Eu vou ser penalizado por isso? Não. Daqui para frente, a administração passa a entender para a esquerda. Mas até então, a interpretação era para a direita. Então, o que a lei proíbe é a interpretação retroativa dessa nova interpretação. Beleza? Então, isso aqui, galera, ó, não é princípio da eficiência, é princípio da segurança jurídica. Eu, administrador público, eu tenho que ter segurança jurídica naquilo que a administração sempre me falou. Na verdade, existe aí um princípio tido até como maior, que é o princípio da proteção à boa-fé do administrado. Eu, administrado, agindo de boa-fé, me pautei no que a administração sempre decidiu. Daqui para frente não vale mais. Retroativamente, eu não posso aplicar. Em outras palavras, o que eu não posso fazer é uma aplicação ex tunc. A nova interpretação, ela vai ser aplicada com efeito ex nunc. Dali para frente, é proativo, não retroage. Beleza? Então eu percebo com isso que esse item está errado, porque a banca colocou o nome de outro princípio. Beleza? Tranquilo? Então até aí, mamão com açúcar. Os três próximos itens eu já trabalho mais a parte de conceitos básicos do direito administrativo. Selecionei uma questão da Cefaz Ceará, Secretaria da Fazenda do Ceará, Procuradoria-Geral do Estado da Paraíba, procurador. Então vamos lá. Em matéria de controle administrativo, os termos tutela e autotutela não se confundem. O primeiro refere-se ao controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta. Já a autotutela corresponde ao poder que a administração tem de rever seus próprios atos para revogá-los ou anulá-los. Galera, ó, essa questão marca com carinho, porque tutela e autotutela sempre aparecem em prova. Então vamos relembrar o que é tutela e o que é autotutela? Então olha lá. Autotutela e tutela. São termos que, obviamente, se parecem, né? Até pela formação da palavra, né? Mas são termos que, para o direito administrativo, não têm o mesmo significado. O que quer dizer a palavra tutela? Quando eu falo em tutela do interesse público, é a proteção do interesse público. Autotutela é a autoproteção da administração pública. A autotutela, ela é consagrada na súmula 473 do Supremo Tribunal Federal, que é aquela súmula que fala sobre a anulação de atos administrativos e sobre a revogação de atos administrativos. A gente vai relembrar isso mais para frente, quando a gente for falar do tema anulação e revogação, mas por hora a gente já vai dar uma pincelada para a gente lembrar isso lá na frente. A anulação e a revogação são formas de desfazimento do ato administrativo, formas de desfazimento volitiva do ato administrativo, onde a administração ela vai anular ou revogar determinado ato administrativo. É a forma que eu tenho de tirar do mundo jurídico o ato administrativo. Quando ele for ilegal, eu anulo. A origem da anulação
é uma ilegalidade. O ato ele foi anulado porque ele é ilegal, porque ele é ilegítimo, porque ele tem um vício de formação. Então, por exemplo, quem praticou o ato não era competente. Eu tenho um vício na competência, esse ato deve ser anulado. Essa é a regra. O interesse público não foi atingido, mas sim o interesse particular do governador. Então eu tenho um vício de finalidade. Então eu vou anular esse ato. O vício, ele macula o ato administrativo. Ele torna o ato administrativo ilegal. Beleza? Já a revogação é o desfazimento do ato administrativo que se tornou inconveniente. Inconveniência. É quando o ato se torna inoportuno. Ou seja, no caso da revogação, o ato administrativo ele é legal. Ele foi praticado de acordo com a lei e naquele momento ele era interessante para a administração. Só que agora não é mais. Então eu revogo. Ele é um ato legal, mas ele não interessa mais para a administração. Ele não é mais conveniente, não é mais oportuno naquele momento para a administração. Então eu vou revogá-lo. Então a revogação, ela decorre da inconveniência, da inoportunidade da prática do ato para aquele determinado momento. Eu posso resumir para vocês falando o seguinte: a anulação, ela resulta do controle de legalidade do ato administrativo. Já a revogação, ela resulta do que a gente chama de controle de mérito. Falou em conveniência e oportunidade, falou em mérito do ato administrativo. Então a anulação é o resultado de um controle de legalidade sobre os atos administrativos praticados pela administração pública. Se ele se torna um ato ilegal, se ele é um ato ilegítimo, eu anulo. Agora, se o ato ele é legal, mas ele se torna inconveniente, eu revogo. Isso é decorrência da autotutela. Repara, a autotutela é o mecanismo de controle da administração pública. Controle de legalidade, controle de mérito. Agora, quando eu falo em tutela, eu tenho que lembrar que tutela é proteção. Na hora da prova, tutela vem junto de vinculação. Tutela vem junto de controle finalístico. Tutela vem junto de supervisão ministerial. Questão de prova, quando fala sobre esse tema aqui, ó, ela usa todas essas expressões. Na verdade, tutela é aquela relação que fica entre a administração direta e a administração indireta. Então, por exemplo, eu tenho o IBAMA, a autarquia federal IBAMA, que obviamente ela está ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Repara, autarquia IBAMA, administração indireta. Ministério do Meio Ambiente, administração direta. Galera, a gente tem que entender que a administração indireta, ela é filha da administração direta. Ela nasce da administração direta. Então a tendência é que o pai proteja o filho. A tendência é que a administração direta tutele os interesses da administração indireta. Daí o nome tutela. A relação é de vínculo de parentesco. Então é uma vinculação. Não existe uma hierarquia, anota isso. Não há uma hierarquia entre a administração direta e a administração indireta. Não há uma subordinação entre a administração direta e a administração indireta. O que existe é uma vinculação, tutela ou vinculação ou controle finalístico. O Ministério do Meio Ambiente, ele vai controlar a finalidade para a qual o IBAMA foi criado. Essa é a ideia. Por isso que a gente fala que há uma supervisão ministerial. O Ministério supervisionando, controlando a finalidade para qual aquela entidade da administração indireta foi criada.
Então, na hora da prova, quando eu falo da relação entre administração direta e administração indireta, qualquer uma dessas expressões pode aparecer. Bota aí na telinha para a galera. Tutela ou vinculação ou controle finalístico ou supervisão ministerial. Eu não posso dizer que há uma relação de hierarquia ou que há uma relação de subordinação ou que há um controle hierárquico sobre essas entidades. Não há controle hierárquico, não há hierarquia. Então repara que a expressão tutela também está relacionada com controle administrativo. Está realizada o controle finalístico, realizado pela administração direta sobre a administração indireta. Não esquece disso. Beleza, galera? Tutela e autotutela sempre aparecem em prova. Então vamos voltar lá na questão para ver se a gente bota em ordem esse raciocínio. Olha lá. Em matéria de controle, os termos tutela e autotutela não se confundem. Perfeito. O primeiro, tutela, refere-se ao controle que a administração direta exerce sobre a administração indireta. Ótimo. Já a autotutela corresponde ao poder que a administração tem de rever os seus próprios atos para revogá-los ou anulá-los. Correto, perfeito, item certo. CESP, Procurador-Geral da Paraíba, né? Procurador lá da Procuradoria-Geral da Paraíba. O direito brasileiro tem forte influência do direito francês. Isso é verdade. Vários pontos sobre contratos, sobre responsabilidade civil do Estado são tirados do direito francês, né? Que é o nosso ancestral aí do direito administrativo brasileiro. Havendo adotado o sistema de contencioso administrativo francês. Galera, o que é isso? É um conceito introdutório do direito administrativo. Vamos lembrar? Eu estou falando aqui, ó, de sistemas administrativos. Sistemas administrativos são as formas como a administração soluciona conflitos. Então, o sistema administrativo é a forma de solução de um conflito junto da administração. E eu tenho basicamente dois tipos de sistema. O que a gente chama de sistema inglês ou de unicidade de jurisdição. E a gente tem o que a gente chama de sistema francês ou dualidade de jurisdição ou ainda contencioso administrativo, como a questão colocou aí pra gente. Qual é a diferença entre esses dois mecanismos de solução de conflito, entre o sistema inglês e o sistema francês? No sistema francês, é como se eu tivesse duas justiças. Eu teria a justiça comum, que resolveria os conflitos entre particulares. E eu teria uma justiça especializada em administração pública. Qualquer questão que envolva a administração pública vai para essa justiça especializada que recebe o nome de contencioso administrativo. Essa não é a realidade do direito brasileiro, porque eu tenho um poder judiciário que dá a palavra final em tudo. É o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional. O poder judiciário jamais pode se eximir de dar a sua palavra numa questão quando ele for provocado. O poder judiciário, ele sempre vai analisar qualquer lesão ou ameaça ao direito. Então, a palavra final no direito brasileiro cabe ao poder judiciário. É ele que faz aquela tal de coisa julgada. Então, no direito brasileiro, a gente adota uma unicidade de jurisdição, um judiciário único. Ou seja, o direito brasileiro, ele adota o sistema inglês. Então, no Brasil, a gente adota o sistema inglês ou de unicidade de jurisdição, onde a palavra final
cabe sempre ao Poder Judiciário. O sistema francês, galera, é aquele onde eu vou ter o Poder Judiciário resolvendo conflitos comuns e o contencioso administrativo, que é especializado em processos que envolvam a administração pública. Mas, Gustavo, aqui no direito administrativo brasileiro, eu não tenho a Lei 9784, eu não posso recorrer administrativamente de uma decisão? Tem, pode. Só que essa decisão administrativa, ela pode ser questionada no Poder Judiciário. Não é assim que funciona? A palavra final é do Poder Judiciário. Então vamos imaginar que eu receba uma multa de trânsito e eu não concordo com essa multa. Primeira coisa que eu faço é ir lá no Detran. Detran, vou recorrer da multa. Recurso administrativo. O Detran manteve a posição, continuou me multando. Ele aumentou a multa agora. Beleza, o que eu vou fazer? Vou para o Judiciário. Porque a palavra final é do Poder Judiciário. Ainda que a questão envolva a administração pública, eu vou poder levar isso para o Poder Judiciário. Lá na França, não. Lá na França, se a questão envolve a administração pública, eu tenho um tribunal especializado em administração pública, chamado de contencioso administrativo. Beleza? O principal da questão é você lembrar que no direito brasileiro, no direito administrativo brasileiro, a gente adota o sistema inglês, também chamado de unicidade de jurisdição. Jurisdição una. Beleza? Tranquilo? Então, questão tranquila, vamos voltar lá. A gente já percebe que, na verdade, a gente não adota o contencioso administrativo francês. A gente adota o sistema inglês, de unidade de jurisdição. Então, esse item está errado. Próxima questão, questãozinha tradicional, conceito básico tradicional, sobre os sentidos de administração, sentido objetivo, sentido subjetivo. A administração pública, em sentido subjetivo, consiste no conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado. Galera, a banca do CESP, ela tem um carinho sobre conceito objetivo e conceito subjetivo de administração pública. Então a gente não pode ir para a prova sem saber, sem rascunhar isso aqui. Então vamos lá. Quando eu falo de administração pública, eu tenho que saber que existe um conceito objetivo, também chamado de conceito material, também chamado de conceito funcional de administração pública. E existe um conceito chamado de conceito subjetivo ou formal ou orgânico de administração pública. Qual é a diferença entre os dois? Quando eu falo do conceito objetivo, eu não estou preocupado com quem compõe essa estrutura. Eu estou preocupado com o que ela faz. Quando eu falo do conceito subjetivo, eu estou falando de sujeito. Aí sim, eu estou preocupado com a estrutura, eu estou preocupado com quem faz. Então, o grande macete aí é: objetivo vem de objeto, de matéria, de função. Objetivo ou material ou funcional. A administração pública, ela se confunde com a própria atividade, com a própria função administrativa desempenhada pelo Estado. Agora, quando eu falo do conceito subjetivo, eu estou preocupado com quem compõe, com o sujeito, com a forma, com a organização da administração pública. E aí a gente aprende que a estrutura da administração pública ela é composta por entidades, órgãos e agentes públicos. Então a primeira coisa é gravar isso, não esquece. Conceito objetivo ou material ou funcional. Tem que saber que são expressões sinônimas. A administração, ela se confunde com a própria função administrativa desempenhada pelo Estado. Conceito subjetivo ou formal ou orgânico. A administração ela é composta por um conjunto de órgãos, agentes e entidades. Bom, quando eu falo da função administrativa desempenhada pelo Estado, eu tenho aqui
a prestação de serviço público propriamente pelo Estado, que pode ser prestado direta ou indiretamente pelo Estado, através de concessionárias, permissionárias e autorizatárias. Eu tenho aqui o exercício do poder de polícia administrativo, que é aquele poder dado ao Estado de restringir o interesse no particular em prol da coletividade, vigilância sanitária, por exemplo, atividade típica do poder de polícia, guarda municipal, poder de polícia de trânsito, né? Então eu tenho aí o poder de polícia como sendo uma função, uma atividade administrativa. Eu tenho a atividade de fomento, que é um incentivo à iniciativa privada, através de bancos institucionais, por exemplo, né? E eu tenho aqui também a atividade de intervenção do Estado, seja na propriedade, desapropriando o imóvel, por exemplo, seja no domínio econômico. Então, quando o Estado intervém, seja na propriedade privada, seja no domínio econômico, a doutrina entende que isso também é uma atividade administrativa, que isso também é função administrativa. Percebam, poder de polícia é um conceito relacionado ao sentido objetivo de administração pública. Bom, o que mais que é importante relembrar? Quando eu falo do conceito subjetivo de administração pública, ou formal ou orgânico, eu estou preocupado com a estrutura. E aí eu tenho que lembrar que entidades eu posso chamar de entes, eu posso chamar de pessoas. Pessoal, não posso esquecer de um detalhe. Agentes são pessoas físicas, normalmente pessoas físicas que prestam serviço para o Estado, com exceção dos agentes delegados, né, das concessionárias e permissionárias, mas, via de regra, o agente é uma pessoa física, né? É a pessoa que ocupa um cargo, emprego, função ou mandato junto à administração pública. Quando eu falo de órgão, eu não posso esquecer jamais, não possui o que, galera? Lembra? Personalidade, não possui, personalidade jurídica. Não esquece isso, hein? Já já a gente vai reforçar essa ideia, mas já deixa anotado no seu caderno. Nenhum órgão nunca, não tem exceção, jamais vai ter personalidade jurídica. E essa é justamente a característica das entidades. Toda entidade é pessoa jurídica. Então elas têm personalidade jurídica. Toda entidade tem personalidade jurídica. Beleza? Tranquilo? Então esse é o nosso resumo básico sobre os conceitos objetivos e subjetivos de administração pública. Banca do CESP gosta dessas concepções. Então, voltando lá para a questão, olha lá. A administração pública em sentido subjetivo consiste no conjunto de atividades administrativas exercidas pelo Estado. Conjunto de atividades não é conceito subjetivo, é conceito objetivo de administração pública. Então, percebo com isso que o item está errado. Beleza? Tranquilo? Bom, já já a gente volta aí com mais um tema de direito administrativo.